Depois do Bart e do Homer, chegou a vez da Lisa entrar para a nossa série de personagens em versão chaveiro. E nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo, do início ao fim, para você fazer a sua também. A lista completa de materiais está aqui na descrição do vídeo, então já pega a sua agulha e vem fazer comigo. Então vamos começar aqui a cabeça com o fio amarelo, fazendo correntinhas. Então serão aqui 7 correntinhas iniciais. Então a gente faz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A partir da segunda correntinha, a gente inicia, ó, colocando a agulha de cima para baixo, pegando o fio que vem lá de trás do novelo, para fazer os pontos baixos. Então, aqui será uma sequência de 5 pontos baixos. Feitos os 5 pontos baixos, agora aqui no último ponto, a gente vai fazer um aumento triplo. Ou seja, são 3 pontos baixos no mesmo ponto de base, para a gente fazer a voltinha aqui, porque essa é uma base oval, então a gente vai trabalhar nas correntinhas dos dois lados. Então aqui é a alça que sobrou do outro lado da correntinha, a gente vai seguir fazendo aqui 4 pontos baixos. Feito aqui os 4 pontos baixos, agora a gente ajusta aqui o trabalho e faz no último ponto um aumento. Então, faz 2 pontos no mesmo ponto de base, finalizando essa primeira carreira aqui com 14 pontos baixos. Então, a nossa base fica assim. Agora, a gente continua aqui a segunda carreira, fazendo aqui no primeiro ponto um aumento. Então, são 2 pontos no mesmo ponto de base. Vamos colocar aqui o marcador para a gente não se perder. E segue a sequência aqui agora. Então, fazendo 4 pontos baixos. E para os próximos 3 pontos aqui, a gente vai fazer um aumento. Então, para cada pontinho aqui da voltinha do trabalho, a gente faz um aumento. Então, são 2 pontos no mesmo ponto de base por 3 vezes. E aí, a gente segue do outro lado aqui, fazendo ponto baixo. Então, serão 4 pontos baixos também. E nos 2 últimos pontos aqui, a gente vai fazer um aumento para cada um deles. Então, fecha o trabalho aqui com 2 aumentos. E a gente finaliza a segunda carreira com 20 pontos baixos. Então, essa é a nossa base da cabeça, com 20 pontos baixos. Agora, para a carreira número 3 e número 4, nós faremos ponto baixo sobre ponto baixo. Ou seja, 2 carreiras retas de ponto sobre ponto. Então, é só fazendo aqui, ponto sobre ponto, 2 carreiras. Finalizado, então, aqui a carreira número 4, a gente entra na carreira número 5 para fazer 4 pontos baixos e um aumento. Então, repete essa sequência por toda a volta. Vai fazer 4 pontos baixos, já fizemos um, então, 2, 3, 4 e um aumento. São 2 pontos juntos no mesmo ponto de base. Então, repete por toda a volta até o final. Finalizada aqui a carreira número 5, agora a gente vai fazer a número 6, a 7 e a 8 de ponto sobre ponto. Ou seja, nós terminamos a carreira número 5 com 24 pontos. Agora, a número 6, a número 7 e a número 8, a gente faz ponto sobre ponto, ou seja, 24 pontos baixos em cada uma das carreiras até o final. Então, segue aqui uma sequência de 3 carreiras retas. Finalizamos aqui a carreira número 8, então agora para número 9, nós faremos 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Então, vamos seguir aqui, ó. 1, 2, 3, 4. E aí, a diminuição é pegar na alça da frente do primeiro ponto, na alça da frente do segundo ponto, puxar o fio que vem do novelo, finalizar os 2 juntos e fazer um ponto só. Então, a gente reduz 2 pontos em um por toda a volta. Então, segue essa sequência, 4 pontos baixos e uma diminuição até o final, para a gente fechar a carreira com 20 pontos de novo. Dando sequência aqui, então, para a carreira número 10, a gente faz agora 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, nós vamos reduzir aqui de
20 pontos para 15 pontos no final. Então, 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Aproveita para me contar aqui nos comentários qual personagem você gostaria de ver no próximo vídeo na versão chaveiro. Porque essa é uma série aqui do canal e toda semana tem um personagem novo que entra para a coleção. E quem sabe o seu favorito não é o próximo. Então agora, antes de seguir com a carreira número 11, a gente faz uma pausa para ir colocando o enchimento. Então vai preenchendo aqui a cabecinha aos poucos, ajustando o enchimento, para que ela fique no formato que a gente deseja, né? Que é esse formato mais oval, então ela não é tão redonda. Então a gente vai colocando aos poucos aqui o enchimento, ó, e ajustando para que ela fique no formato que a gente quer. Coloca aqui uma quantidade suficiente para seguir para a próxima carreira e depois a gente completa com o restante. Então, esse tanto aqui já tá bom. Agora a gente segue aqui a carreira número 11, fazendo um ponto baixo e uma diminuição. Então, segue a sequência por toda a volta, fazendo um ponto baixo e uma diminuição, que é pegar os dois pontos juntos e reduzir em um. Então, dessa forma, a gente vai chegar no final da carreira com 10 pontos baixos. Então, segue fazendo aqui um ponto baixo e uma diminuição até o final. Finalizamos a número 11, agora a gente coloca só um pouquinho mais de enchimento. Sempre que colocar o enchimento, ajusta a peça. E agora vamos seguir a sequência aqui com toda de diminuições. Então, nessa carreira, faremos 5 diminuições para chegar no final com 5 pontos baixos. Então, segue aqui, fazendo as diminuições. Finalizada aqui. Agora, a gente deixa um fio longo, a gente corta o fio, deixa um pedaço longo para fazer o anel mágico invertido, para fechar aqui a cabeça. Então, a gente puxa o fio, ajusta, coloca aqui a quantidade necessária de enchimento para preencher esse topo da cabeça, para ela não ficar vazia, ó. Então, a gente vai colocando a quantidade suficiente. Então, depois de colocar o enchimento, a gente vem aqui com a agulha de tapeceiro, coloca no fio e vai fazer o anel mágico invertido, ou seja, a gente tem 5 pontos aqui, a gente vai pegar apenas na alça da frente, ó, de cada um dos pontos e vai passar o fio. Passou pelos 5 pontos, agora a gente puxa esse fio, ajusta, fechando esse anel, entra com a agulha exatamente no centro aqui do anel mágico e sai com o fio lá para baixo, para que a gente possa puxar esse anel para dentro, ó, e deixar o redondinho fechadinho perfeito aqui da cabeça. Então, a gente finalizou a nossa cabecinha, vai deixar esse fio aqui reservado para a gente usar para fazer as orelhinhas depois. Para dar sequência aqui na cabeça, a gente vai fazer o cabelo. Então, para isso, a gente vai usar 2 alfinetes para marcar as laterais aqui, ó, entre as carreiras 4 e 5. Então, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. A gente coloca o alfinete exatamente aqui, ó, na lateral, exatamente na lateral, e faz a mesma coisa lá do outro lado. A gente coloca desse lado aqui também, ó. Então, a gente garante aqui, ó, que tá exatamente na mesma direção para usar esse espaço aqui de cima para fazer o cabelo. Para entender a lógica do cabelo aqui, eu vou explicar para vocês com esses alfinetes. A gente precisa ter essas 3 marcações principais. Um deles exatamente no centro aqui do anel mágico e os outros 2 entre as carreiras 4 e 5. Então, vai contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e 5, coloca um alfinete. E 4 e 5 aqui coloca um alfinete, que é onde vai iniciar as mechas e exatamente onde vai terminar as mechas. Então, teremos aqui 3 de um lado, 3 do outro e uma central. Então, a gente precisa seguir essa lógica, que consiga colocar as 3 de um lado e uma exatamente no meio e as outras 3 do outro lado.
Então, agora eu vou te ensinar como fazer essas mechas. Você vai pegar um pedaço do fio amarelo, vai fazer um nó corrediço aqui dentro da agulha, então prende o fio na agulha e vai atravessar, ó. Então, entra aqui, ó, entre os pontos e atravessa a agulha de um lado para o outro. Se você quiser usar mais alfinetes para sinalizar e facilitar, você pode, mas é importante iniciar aonde a gente falou. Coloca aqui, então, 2 pontos baixos dentro desse mesmo ponto de base onde a gente inseriu a agulha. Fez isso, sobe 2 correntinhas e volta, ó, prendendo com um ponto baixíssimo na primeira correntinha. Fez o ponto baixíssimo, volta lá no mesmo ponto de base e faz novamente outros 2 pontos baixos. Então, faz aqui 2 pontos baixos. Agora, para finalizar a mecha, a gente vem aqui no ponto do lado, atravessa e prende com um ponto baixíssimo. Tá feita a primeira mechinha do cabelo, então ela vai ficar assim. E agora a gente vem no ponto do lado e repete novamente todo esse processo. Os 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto de base. Sobe de novo as 2 correntinhas. Volta aqui, ó, na primeira correntinha, prendendo com um ponto baixíssimo. E faz novamente 2 pontos baixos aqui dentro do mesmo ponto de base. Então, faz aqui o primeiro e o segundo. E, novamente, para prender e concluir, com um ponto baixíssimo no ponto do lado. Fizemos a segunda mechinha. Então, esse mesmo padrão vai se repetir por 7 vezes, ficando 3 de um lado, um bem no topo da cabeça e os outros 3 do outro lado. Então, é só seguir fazendo até concluir as 7 mechas. Finalizou as mechas, a gente vai entrar com esse fio que sobrou aqui, que a gente finalizou, vai inserir para dentro da peça, para encontrar com esse fio inicial. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Vai levar essa pontinha de fio inicial junto com esse final, para que a gente possa aqui amarrar. Então, vamos tirar os alfinetes, para que a gente possa amarrar e esconder para dentro da peça, para ficar bem preso aqui e não desmanchar as mechas. Então, é assim que a gente vai concluir as nossas mechas do cabelinho, escondendo esse nozinho aqui para dentro. Finalizando dessa forma, então, as 7 mechas. Então, vai ficar assim. A gente tem aqui 3 de um lado, uma no centro e 3 do outro. Agora, para fazer as orelhinhas dela, a gente vai sair com aquele fio que veio lá do anel mágico, exatamente aqui na carreira número 4, bem no final aqui da mecha, e vai passar nesse pontinho do ladinho dela aqui, ó, 5 vezes o fio. Então, a gente vai dar 5 voltas com o fio aqui. E aí, vai sair lá do outro lado, na mesma direção, para fazer essas 5 voltinhas aqui também, bem do ladinho da última mecha, para formar a segunda orelhinha. Formou a segunda orelhinha, sai com o fio lá atrás, para finalizar. Então, vai ficar assim, ó, um relevinho de um lado aqui no final da mecha e um relevinho no final da outra mecha. Então, assim, a gente tem as 2 orelhinhas, uma de cada lado da cabeça. Para arrematar esse fio, a gente insere ele aqui atrás, dá um nozinho. E empurra para dentro da peça. Sem puxar muito para não repuxar. E finaliza cortando o excesso e empurrando para dentro da peça. Dessa forma, a gente tem a cabecinha aqui pronta com as mechinhas e as orelhinhas. Agora, a gente vem com os olhos e com o nariz e depois com os cílios para finalizar. Então, para fazer o nariz é com o fio amarelo também. A gente vai pegar aqui e fazer dentro do anel mágico 4 pontos baixos. Então, vai prender aqui o primeiro ponto e vai vir fazendo aqui 4 pontos baixos. Finalizou aqui os pontos baixos, vai fechar o anel e vai continuar fazendo aqui para a segunda carreira
4 pontos baixos também. Então, para cada ponto de base aqui, a gente vai fazer um pontinho. Então, é só seguir fazendo aqui um ponto baixo para cada ponto de base nessa segunda carreira. Finalizou aqui os 4 pontos baixos, agora a gente vai ajustar, porque a peça ela tende a virar, né, ao contrário, então a gente ajusta aqui, colocando ela na posição certa, para ficar o narizinho bem certinho aqui, ó. Então, o narizinho é apenas isso. A gente agora vai cortar o fio e fazer o ponto fake aqui para finalizar e fechar a peça. Então, pega esse fio, insere na agulha aqui de tapeceiro e finaliza aqui fechando com um ponto fake. Esse excesso de fio aqui que vinha do anel mágico a gente pode cortar e a pontinha pode empurrar para dentro. Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4 pontos, vai pular o último aqui, vai vir no penúltimo, vai inserir de baixo para cima e agora vai entrar novamente aqui no último ponto para fechar e simular o último ponto aqui. Então, agora a gente pode também cortar esse excesso de fio e a pontinha colocar para dentro aqui para servir de enchimento do narizinho. Então, tá finalizado aqui. O nosso nariz é apenas essa bolinha que a gente vai colocar na peça usando cola. Então, é só finalizar assim, ó, com um ponto fake para colar na peça. Então, esse é o nosso nariz. Agora, para fazer os olhos com o fio branco, a gente vai fazer também aqui dentro do anel mágico, só que agora 6 pontos baixos. Então, prende aqui a primeira correntinha e segue fazendo aqui 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Será somente isso. Vai finalizar também com um ponto fake. Então, fizemos aqui 1, 2, 3, 4, 5, ajusta aqui e faz o último. Então, temos aqui 6 pontos baixos dentro do anel mágico. É só cortar o fio também e puxar. Vamos pegar aqui a agulha de tapeceiro para finalizar com o ponto fake. Então, da mesma forma, vai pular aqui, ó, esse último, vai vir no penúltimo, vai inserir e vai entrar de volta dentro do último. Então, dessa forma, a gente simula o último ponto e fica com um redondinho certinho. Não precisa fechar tanto o anel aqui, porque a gente vai fazer a parte preta agora do olho. Para isso, a gente vai usar um pedacinho de fio preto. Um pedacinho de fio preto, insere aqui na agulha de tapeceiro e vai inserir de trás para frente, ó. Então, de trás para frente para fazer aqui um nó francês. Então, vai dar as voltas aqui na agulha, ó, e vai laçar aqui, ó, um pedacinho do fio branco antes de descer. Então, ó, laçou um pedacinho de fio branco, desce no mesmo buraquinho por onde entrou o fio e puxa bem devagar. Então, aqui, ó, você puxa com cuidado para que o fio desça e ajuste aqui o nozinho, ó, para ele formar o pretinho do olho. Então, dessa forma, a gente tem aqui o miolinho do olho dentro da parte branca. Ajustou, ó, ficou no tamanho que queria, vai vir aqui atrás agora e vai fazer um nozinho com essas duas pontas. Então, cuida aqui para não puxar tanto, ó, para ele não desfazer a bolinha lá na frente, ó. Então, ajusta. Fez o nozinho, ó, o olho ficou perfeitinho. Vai fazer a mesma coisa com a parte branca. Vai juntar as duas pontas aqui, dando 2 nozinhos, para que a gente possa cortar esses fios aqui para colar na peça. Então, a gente vai colar o olho e o nariz na peça. Então, essa parte final aqui, esse arremate de fios, a gente pode finalizar cortando bem rente aqui, ó. Então, corta esse excesso e a gente vai colar na peça. Então, ele vai ficar assim. Esse é o olhinho, a gente faz 2 peças iguais. Agora, para formar o rostinho dela, a gente vai pegar os olhinhos e vai colocar aqui, ó, um de cada lado, na altura da última mecha, com o narizinho no centro. Então, para isso, a gente vai usar os alfinetes para nos ajudar a posicionar. Então, vamos prender aqui, para que a gente possa visualizar onde que vai ficar, para daí, então, colar.
Então, nunca cola sem medir antes. Sempre usa os alfinetes para te auxiliar a ver a posição. Então, ó, os olhos precisam ficar com a mesma distância de cada lado das mechas, ó. Então, a gente posiciona eles aqui exatamente na mesma distância, com o narizinho no centro. Posicionou os olhos, estão no lugar correto, a gente vai vir com a cola. Então, tira um deles, pega a cola de silicone, passa a cola aqui, ó, no olho. A quantidade suficiente para ele prender bem, só não exagera muito para não manchar a peça. Então, colocou a quantidade de cola, vai vir aqui na posição e vai prender. Colocou ele na posição que queria, vai vir com os alfinetes para espetar, ó, e ajudar a deixar ele na posição que a gente quer para prender certinho e não descolar. Então, vem prendendo alfinete por toda a volta do olho para ele fixar bem. Fixou o primeiro olhinho, pode vir aqui, tirar o segundo e fazer a mesma coisa. Passa cola. E coloca aqui. Garante que ele tá, ó, na mesma distância. E vem com os alfinetes agora prendendo, ó, para ele ficar exatamente na mesma altura da carreira que tá o outro olho, tanto em cima quanto embaixo. Garantiu que tá no mesmo lugar, vem colocando os alfinetes para que ele prenda bem. Prendeu bem os dois olhos, agora tira o nariz e faz a mesma coisa. Coloca a cola aqui. E encaixa ele exatamente aqui, entre os olhos. E vem com os alfinetes prendendo também. Pronto, agora que a gente alfinetou todos os lados dos olhos e do nariz, a gente vai deixar ele secar para que a gente possa finalizar fazendo os cílios. Agora, para finalizar ela, a gente vai fazer os cílios, então vai inserir um pedaço de fio preto aqui na parte de trás, ó, bem rente ao branco do olho, e vai fazer aqui os cílios. Então, a gente faz o primeiro, faz aqui o segundo, faz o terceiro e o quarto. E aí, sai aqui do outro lado para fazer a mesma coisa. Então, fez os 4 cílios desse lado aqui. A gente vai fazer a mesma coisa do outro lado aqui. Então, faz o primeiro, faz o segundo, faz o terceiro e faz o quarto. Sai com o fio no mesmo lugar que entrou aqui atrás para amarrar e finalizar. Então, vai ficar assim. Os 4 cílios dela para formar e caracterizar bem a personagem. Então, vai ficar assim, os 4 fiozinhos. Aqui atrás a gente prende com um nozinho e esconde essa sobra de fio para dentro. Então, a gente finaliza cortando aqui e escondendo esse fio. E agora, para concluir, a gente coloca aqui a argolinha de chaveiro. Então, pega aqui o mosquetão e atravessa no cabelinho central e tá pronta a nossa lisa. E esse é o resultado final da nossa peça. Eu gosto bastante desse modelo porque ele é rápido de fazer, usa pouco material, fica ótimo tanto para presentear quanto para vender. Mas se você quiser a coleção completa, eu tenho também a versão da Lisa com o corpo. E não só dela, tem a família inteira disponível na versão completa. E além disso, eu preparei também as caixinhas personalizadas
que são exclusivas para deixar suas peças ainda mais bonitas, agregar ainda mais valor ao seu trabalho. Então, se você quiser conhecer todo esse material, eu deixei todas as informações aqui na descrição do vídeo. E como a coleção está crescendo, no próximo vídeo ela vai ganhar mais um integrante. Por isso, eu quero saber qual personagem você gostaria de ver na próxima versão chaveiro. Deixa a sua sugestão aqui nos comentários. E se esse vídeo te ajudou, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda semana tem um personagem chegando por aqui. Então, vem comigo para a próxima aula.